Oi, eu sou a Brenda e esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com especialistas do time de investimento da Elos para entender como foi a rentabilidade dos planos no mês anterior. Bruno, para a gente começar, como que foi o cenário econômico de janeiro, tanto aqui no Brasil quanto lá fora? Foi um cenário bem positivo, principalmente para os ativos de risco, né? A gente teve a Bolsa Brasileira e o Ibovespa fechando tendo uma alta de 12,5%, tá? Sendo a Uhum. terceira maior alta desde 2010, tá? E já está acumulando em 12 meses mais de 40% de valorização. Esse movimento, principalmente, é devido aos fatores estruturais, né? Com a expectativa do início da queda da Selic, a perspectiva do afrouxamento monetário também nos Estados Unidos, valuation ainda descontado das empresas aqui da nossa bolsa e a forte entrada do capital estrangeiro. Para você ter uma Uhum. ideia, em 2025 a gente teve 25 bilhões de entrada de capital positivo comprado na Bolsa Brasileira e até metade de janeiro, somente janeiro, a gente já teve 8,7 bilhões. Então, nesse ambiente, assim, o Brasil acaba se tornando um porto seguro, né, relativo dentro dos mercados emergentes, né, especialmente diante desse aumento das incertezas geopolíticas lá fora. Falando dos mercados internacionais, né, as bolsas americanas também tiveram um desempenho levemente positivo, né, com o S&P 500 subindo 1,37%, Dow Jones 1,73% e o Nasdaq 1,20%. Já no dólar, a gente teve um fechamento, né, uma queda de quase 5%, 4,95%. E me fala, como que ficaram as decisões de política monetária e inflação por aqui no Brasil? A primeira, lá fora, né, nos Estados Unidos, a primeira decisão do FONC, né, ocorreu meio a escalada das tensões, principalmente do governo americano junto ao Banco Central. Então, o Fed, de janeiro, manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%, justificado principalmente da aceleração da atividade econômica e os sinais da estabilização do mercado de trabalho, né. Uhum. Então, o PIB também está estável nos Estados Unidos, então o Fed ele tem adotado essa postura um pouco mais cautelosa, porque embora a inflação ainda esteja comportada, o nível de atividade acaba reduzindo a urgência desses cortes mais agressivos nos juros americanos. Aqui no Brasil também teve o Copom, né, que manteve a Selic em 15%, Uhum. decisão fundamentada principalmente pela inflação, ainda acima do teto da meta, né, a resiliência do mercado de trabalho e a moderação gradual do crescimento econômico. Falando de inflação aqui no país, o IPCA veio em 0,33% em janeiro de 2026, repetindo a variação observada lá em dezembro. Com isso, a inflação acumulada está dentro do teto da meta, mas ainda longe do centro, atingindo 4,44%, permanecendo dentro dessa banda. O que teve de maior expressão nessa variável foi Uhum. transporte, comunicação, saúde e cuidados pessoais. Em contrapartida, a habitação acabou tendo uma variação negativa, enquanto a alimentação e bebidas mostrou uma desaceleração frente ao mês anterior. O Uhum. INPC, que é o índice que corrige aqui as nossas metas atuariais, teve um avanço de 0,39% em janeiro, tá? Uhum. Acumulando em 12 meses altas de 3,90%. Mas falando agora da Elos, como que nossos fundos e planos se comportaram durante esse cenário? Nesse cenário positivo de bolsa, né, nosso fundo de renda variável foi o maior destaque dentre os fundos exclusivos. Ele teve um Uhum. retorno de 8,36% nesse mês, acumulando quase 40% nos últimos 12 meses, principalmente também com essa expectativa da Selic, conforme eu comentei. Em segundo lugar, veio o multimercado, com desempenho 1,52, acima do CDI, e o crédito privado com 1,36, sendo essas as estratégias de maior destaque nesse mês. Nos planos, consequentemente, que os perfis que têm maior exposição a risco, que é o visionário e o dinâmico, tiveram melhor desempenho. Então, o visionário teve uma média de 2,40%, Uhum. tá, entre os três planos, lembrando, CD Eletrosul, Elusprev e Futurize. O dinâmico, com retornos em torno de 1,73%. O equilibrado, que já não tem exposição à renda variável direta, teve 1,6% em média, e o protetor com 1,12% em média, nas rentabilidades dos perfis. Agora, falando dos planos BDs, a gente teve o BD CGTE com 1,9% de retorno nesse mês, BD Eletrosul 1,7% e o BPDS com 0,80%. Se você quer saber mais sobre a rentabilidade do seu plano, acesse a área de investimentos do site da Elos, elos.org.br. Até a próxima!